A minha empresa pode estar amadurecendo, ela não pode envelhecer. Qual é a função do líder nesse sentido? É entender o liderado. A forma tem que mudar, porque senão eu vou cada vez perdendo mais. Eu não posso educar os meus filhos hoje como eu fui educada, não dá mais, não encaixa. A entrevista de desligamento, ela vai me trazer uma percepção da pessoa que está saindo. E essa percepção que muitas vezes traz informações muito ricas. Eu tenho que estabelecer quais são os critérios da minha contratação e cumpri-los. A jornada do colaborador, até onde ele pode chegar, tem que estar clara. A ideia é preparar essa pequena empresa para que ela cresça. Muito bem, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Empresa Mais Lucrativa. Sou Marcelo Henrique e aqui comigo ela, minha sócia, Daiane Henrique. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meu amor. Gostou do chocolate quente, preparadinho especialmente para molhar essa gargantinha, as cordas vocais. Necessário, né? Aquecer a alma. Aquecer a alma nesse friozinho. Esse dia de frio. Esse friozinho. Hoje nós vamos falar sobre como reduzir a rotatividade de colaboradores. Veja bem, como reduzir a rotatividade de colaboradores. Não sei se você está ouvindo, você que está nos vendo aqui no YouTube, sofre com isso. Sofreu com isso aí no último ano, sofre com isso aí nos últimos meses, com a contratação e com a saída frequente de colaboradores, com a dificuldade de contratar novas pessoas, de engajar novos colaboradores. É sobre isso que a gente vai falar. Tema extremamente importante, extremamente pontual, está em alta, a gente precisa cuidar desses pontos, valorizar mais as pessoas. Então, assim, se você está chegando agora, se você está entrando no nosso podcast, compartilhe esse tema com alguém, compartilhe esse tema com um amigo, com um sócio, compartilhe no link, nos grupos do WhatsApp, deixa mais pessoas ter acesso a isso, porque nós vamos falar sobre como reduzir a rotatividade de colaboradores. Olha, esse podcast merece aviãozinho disparado. Tem que mandar um aviãozinho para todo mundo, que assim... Essa é uma dor grande do empresário. É cada vez mais comum. Eu acho que tem muita coisa envolvida, a gente vai discutir isso, né, durante esse podcast, mas é uma dor muito grande, né, de como reter talentos, de como fazer com que essa pessoa fique na empresa, né, de forma feliz e por vontade própria, né? Então, é uma dor que a gente percebe nas nossas consultorias, nos treinamentos, nas mentorias dos clientes que chegam para a gente colocando isso, né? Então, acho que o podcast hoje está bem interessante, vale a pena ficar ligadinho aqui até o final. Então, seja bem-vindo, nosso episódio 29, estamos chegando pertinho do nosso episódio 30, final do mês tem episódio 30, e hoje nós vamos falar como reduzir essa rotatividade. Para você que está chegando agora, coloca o aviãozinho, como a Daiane falou, compartilha com os amigos, deixa seu comentário, nos acompanhe toda semana, estamos no episódio 29 já, 29, né? Oh, que loucura. Já fizemos coisa esse ano, hein? Que loucura. Toda segunda-feira a gente está aqui assunto novinho no YouTube, para que você gosta de assistir com os vídeos, no Spotify, todas as plataformas de áudio, para que você gosta de ouvir, você que está caminhando, fazendo seu exercício. Logo de manhãzinha você gosta de ouvir a gente, então aproveite o conteúdo que hoje tem muita coisa boa pela frente. Sabe que um dia eu fui arrumar o meu closet, assim, o que eu vou ouvir? Enquanto eu arrumava o closet, eu ouvi um podcast Empresa Mais Lucrativa. Se auto-ouviu. E como a gente aprende com a gente, né? Se auto-ouviu. Mas o quanto é legal. A gente aprende com a gente mesmo, né? Esse dia eu tava no carro, aconteceu a mesma coisa. Eu tava no carro e eu tava ouvindo Cabeça de Dono. Né? Tava dando uma semana de férias, a gente colocou. Né? Eu falei, deixa eu ouvir isso aqui. Eu falei, é muito bom, interessante a gente se ouvir. Mesmo a gente gravando aqui, porque às vezes a gente tá... Tem a pauta aqui, o que a gente vai perguntar, algumas coisas, e só que como só tem pergunta, não tem resposta, muitas vezes a gente responde aqui, e a maioria das vezes eu vou respondendo as coisas com base naquilo que a gente faz no dia a dia, e só que, enfim, não fica ouvindo as respostas. E aí depois, a complexidade da resposta, né? E a complexidade da resposta. E aí daqui a pouco eu vou ouvir o podcast, ouvindo... Nossa, cara, como ficou boa essa resposta. Resposta boa, rapaz. Ficou bom esse negócio de podcast aí. A gente virou nosso fã, né? Mas é legal. Então, se você tá gostando também, deixa o seu like, sua curtida, compartilha com todo mundo aí, que a gente quer fazer esse podcast chegar cada vez mais longe. E o nosso propósito, né, a gente sempre deixa claro aqui, fazer com que a sua empresa se torne uma empresa mais lucrativa, né? Trazer com que os empresários, com que a empresa cresça de uma forma lucrativa, sustentável e que no final dê tudo certo para todo mundo, né? É isso que a gente faz todos os dias. A gente acorda para isso também, né?
Todos os dias, através do nosso programa de consultoria, nossos treinamentos presenciais, treinamento online, as mentorias. A gente faz isso todos os dias e uma vez por semana a gente vem para cá, né, fazer o nosso podcast para te dar um insight, uma provocação positiva para que você tenha um impulso para realmente provocar você a levar a sua empresa para um próximo nível, tornar ela mais lucrativa. Quem sabe nos encontrar aí num programa de consultoria, numa imersão. Estamos com as vagas da imersão aberta. Quase acabando. Quase acabando. Você que quer saber o que a gente tem para oferecer, entra lá no Instagram, Marcelo com 2 L's, _Henrique. Lá você vai conseguir acompanhar os conteúdos diários. Todo dia tem conteúdo novo. E também ver de que forma que a gente pode ajudar você que é empreendedor, você que está começando o negócio, você que já tem a sua empresa rodando, seus colaboradores, quer uma política um pouco mais avançada. Entre em contato conosco, eu tenho o maior prazer em atender. Mas vamos aos finalmente. Vamos lá? Vamos ao que chega de merchan, né? Os patrocinadores encerraram. Vamos direto. Vamos lá, então. Conteúdo. Pergunta número 1. Então vamos lá. Nós atendemos empresas, né, desde o ano de 2005 e percebemos que desde 2005 até agora já ocorreu uma mudança e ainda está ocorrendo, né? Ainda está a caminho de transformação, isso, a forma de reter talentos, né? As pessoas em 2005, elas agiam no geral, né? Era diferente do que agora, né? A forma de lutar contra a rotatividade na empresa, ela está diferente, ela mudou, existe um dinamismo aí. Eu acredito que não temos como falar disso sem falar nas diferenças de gerações, né? Porque as pessoas que entraram no mercado em 2005 são as pessoas da década de 90, né? São as pessoas da década de 80, vamos dizer assim. As pessoas que estão entrando agora, no mercado agora, já são pessoas que já são os milênios, né? Então, isso tem relação com a rotatividade? Tem assim, tem várias perspectivas. A gente tem cenário econômico. Cenário econômico de 2005 era diferente do cenário econômico atual, mas principalmente o perfil dos colaboradores, dos entrantes, ele é diferente. Foi muito, a geração X, né, nascidos em 2000, nascidos em 2000 não, nascidos em 1980, o pessoal de 80, eles tinham uma ambição diferente, foram criados diferente. E é muito importante a gente destacar, porque assim, como é que a gente toma as nossas decisões? As nossas decisões são baseadas nas nossas experiências, nas experiências vividas, seja vivida por nós ou por nossos pais, pessoas que nos criam, que a gente vai ter conhecimento sobre essas experiências, que nos foi passado algo. Então, quem é de 80 e estava no mercado ali no ano 2000, estava com seus 20 anos, 20 e poucos anos, estava entrante no mercado, já estava no mercado. Ele teve uma infância diferente, teve uma experiência diferente. Os seus pais tiveram experiências diferentes e provavelmente esse entrante de 80, ele tinha uma grande possibilidade de ser o filho mais velho, né? Então tem essa pegada. Então, os que vêm depois, eles tiveram menos dificuldade em termos de acesso às informações. Eles nasceram já, as pessoas que estão entrando agora, eles já nasceram digitais, já nasceram com a internet. Eles e é complexo isso, porque a gente está vivendo uma era de pessoas que viram essa internet acontecer e tinha uma situação que não tinha, mas como é que vocês falam? Não tinha telefone celular, né? Não vamos falar em internet. Então, eu não tinha telefone em casa. Então sim, mas todas essas facilidades. E hoje é uma coisa natural. É uma coisa natural. Então, assim, as pessoas que nasceram pós 2000 e estão entrando no mercado agora, nos seus 20 anos, 20 e poucos anos, elas já nasceram digitais. Então, a cultura dessas pessoas é totalmente diferente. A forma de aprender, a forma de estudar. A conexão delas é outra. A conexão, os valores dessas pessoas, o que para ela é importante, é totalmente diferente de uma pessoa nascida em 80, que tinham uma necessidade de crescimento maior, tinha mais ambição, tinha mais garra, né, de uma pegada. Até porque ela veio de uma geração cultural, onde exatamente. Ela veio de uma geração onde os pais poucos tinham carro, né? Era tudo com os recursos eram mais escassos, sacrificantes, né? Essa geração X é uma geração, né, a geração antes dos anos 2000, de 80, enfim, é uma geração que ela veio buscando, né? Talvez se trabalhou a vida inteira, ou se está trabalhando para ter a casa e ter o carro. Sim, né? Mas estão buscando pagar a faculdade do filho.
buscando uma condição melhor, buscando um conforto. Essa geração é uma geração filha de quem já teve estudo. Exatamente. Então, assim, está sendo mais estudos, então está tendo mais acesso. Então, assim, é uma geração que já tem escolhas diferentes. E eu não posso fazer com que eles enxerguem o mundo com os meus olhos, né? Eu não posso fazer com uma geração que nasceu com os milênios enxergue o mundo com a geração como a geração X enxergava. Porque o mundo já não é mais o mesmo. Não, também, o mundo não é mais o mesmo. As empresas, elas têm que entender, a gente falando aqui nisso, a gente trabalha aí, entende na questão familiar, na questão, mas o que a gente está trazendo aqui é a questão de família, de empresa, que a empresa ela também já tem que se colocar dessa forma. Porque se eu tenho uma empresa ali, que é uma empresa, né, de um dono lá da década de 60, de 70, de 80, enfim, ele já precisa aprender a lidar ou buscar esse empresário. A gestão tem que ser diferente. A minha empresa, ela pode estar amadurecendo, Exatamente. Ela não pode envelhecer. Exatamente. Ela vai amadurecer, só que eu preciso inovar a gestão. Dentro da Escola de Líderes, nosso programa de liderança, a gente está trabalhando liderança situacional. E a liderança situacional, ela busca justamente essa adequação de comunicação e clareza, liderado e líder, de acordo com o perfil da empresa, de acordo com os valores da empresa, para que a gente consiga fazer esse elo, essa conexão e evitar esses atritos. Então, uma das grandes funções do líder, para que a gente consiga reduzir essa questão de rotatividade, é reduzir o máximo possível a quantidade de atrito. Então, tem conflito de geração? Tem, totalmente diferente. Só que assim, qual é a função do líder nesse sentido? O papel do líder ele é muito importante. É entender o liderado. Eu preciso... É muito mais complexo eu querer adaptar todos os liderados a um conceito do que eu adaptar a minha empresa para que todos eles se sintam bem. Eu vejo que a questão hoje, principalmente do líder, né? Ela é muito mais emocional e comportamental do que técnica. Sim. Né? Então eu tenho que trazer um líder que desenvolva as habilidades emocionais, as habilidades comportamentais. O técnico é essencial. E o técnico eu aprendo. O técnico é essencial, ele tem que saber. Ele aprende, né? Ele faz um curso, ele aprende, enfim. Agora, essas habilidades emocionais, as habilidades comportamentais, para que ele consiga lidar com isso e fazer com que essas pessoas, essa nova geração, enfim, né? Ou as pessoas que ainda estão em outras gerações, mas que sintam prazer de estar ali, que elas querem uma causa, né? Elas buscam uma causa, elas querem estar ali por algum motivo. Se ela não estiver conectada... Por quê? E é importante a gente colocar isso. Porque ela não quer só dinheiro. Ela não quer só dinheiro. E ela sai. Se ela não estiver conectada, ela sai. Porque o dinheiro não é o fator mais importante. Sabe a questão da criação, da experiência, da vivência? Ela não teve falta. Ela não teve falta. Então... ter e não ter, para ela não sabe ela não tem a experiência, né? Do não ter. Talvez ela possa ter. Exatamente. E sentir a necessidade. Então, assim, então ela menos apegada a essa questão financeira, não que ela não queira ter o valor monetário, ela quer ter o monetário, mas não é só o monetário. Tem que ter atrelado junto outros fatores. Atrelado a causa, porque senão ela sabe que ela vai para outro lugar e ela consegue outro negócio. E como está forte isso, né? Isso, a gente atende a maioria dos nossos clientes aqui no Brasil, mas como a gente percebe isso no mundo inteiro, né? Esse fator. Hoje, inclusive, pela manhã, conversando com uma cliente lá do norte, ela relatando isso. Ela assim, não tem pessoas. As pessoas começam a trabalhar, elas vêm e dizem que não gostei, é muito trabalho para mim, vou procurar uma outra coisa. Sendo que a gente já tem 30 pessoas ali que já estão fazendo e para elas é tudo normal. Né? Então, a forma tem que mudar. Porque senão eu vou cada vez perdendo mais. Exatamente. Então, eu não posso tratar essa pessoa que está entrando agora como a 10, são empresas já grandes, de 30 anos no mercado, como eu fazia há 30 anos no mercado. É da mesma forma, eu não posso educar os meus filhos hoje como eu fui educada, não dá mais, não encaixa. Não, né? A gente fala, a minha empresa ela tem que amadurecer. Mas não envelhecer. Gostei dessa frase. Fazer um slogan. Fazer um post, então. Vamos fazer um Vou post. Anotar já para fazer hoje. Anota aí, porque eu gostei dessa frase. Sério mesmo. Falamos sempre nas nossas consultorias algo muito óbvio, mas que o óbvio precisa ser dito sempre, né? A importância do dizer. Quando não sabemos, precisamos perguntar, né? Então, uma boa entrevista de desligamento ajuda a empresa a entender os motivos do turnover. Afinal, eu só consigo mudar o que eu conheço. Né? Então, o que acontece? Eu estou tendo uma alta rotatividade. Eu preciso entender por quê, né?
E como que eu sei o porquê? Eu vou em cima do que, o que a equipe está dizendo, em cima... Não, eu vou chamar essas pessoas que estão sendo desligadas e vou fazer uma boa entrevista de desligamento, com perguntas certas. Óbvio que ali a gente vai ter pessoas que vão estar com índice de reclamação, às vezes, um pouco alto, mas eu vou filtrar dali e vou ter uma média, né, das respostas do que as pessoas estão me dizendo. Baseado nisso, eu vou entender qual o real motivo, né, desse turnover na minha empresa, que pode ter um fator especial, pode ter algo que esteja acontecendo, pode ser um fator emocional com algum membro da equipe, enfim. O que tu achas disso? Tu já cabeceou, tu já bateu o escanteio e cabeceou. Gol. Já foi, perguntou tu tava escrevendo, já... né? Eu tô escrevendo, tô ouvindo, tô aqui prestando não vou atenção. deixar os nossos ouvintes ali na expectativa. Tô só vendo, já perguntou e já respondeu. Já respondi. Já perguntou e já respondeu. Mas agora a tua opinião, o que tu acha sobre isso? Não, eu dei minha opinião, agora tu diz. Concordo, eu acho que eu concordo. Você concorda? Eu concordo com a Daiane. Bateu o escanteio, foi lá e cabeceou. Concordo, porque assim, o que acontece? Tanto a entrevista de preparação, de atração, ela precisa ser mais criteriosa, porque eu consigo contratar as pessoas e ser mais crítico com relação a isso, né? Colocando todos os fatores legais, todas as questões de critérios de obrigação, o que a pessoa tem que fazer, responsabilidades, benefícios, está tudo claro, mostrar os dois lados da moeda. Só que algumas vezes as coisas não saem como planejado e a pessoa vai embora. Algumas vezes eu demito essa pessoa, a empresa vai desligar essa pessoa, outras vezes a pessoa sai. Em ambas as situações, a entrevista de desligamento ela vai me trazer uma percepção da pessoa que está saindo. E essa percepção que muitas vezes traz informações muito ricas. Muito ricas. Próximo, né? Que as empresas simplesmente ignoram. A pessoa sai. É uma prática quase que nula. Quase que nula. Quando a gente pensa em pequenas e médias empresas, olha, contar na mão, em uma mão só, conseguir encontrar empresas que estabelecem isso como prática regular. Não, de vez em quando estou falando aqui política, prática regular, que é uma entrevista de desligamento. E é importante que essa entrevista de desligamento ela seja... tu tenha já as perguntas certas. Tem processo, tem método para fazer isso. Não porque senão tu pode ser envolvido emocionalmente, de acordo com o tipo do... A entrevista de desligamento, ela faz... É importante deixar bem claro. A entrevista de desligamento, ela faz parte do processo de desligamento. Então, ela é uma etapa... Assim como eu tenho o método da contratação... Ela é uma etapa que deve ser cumprida. E deve ser feita seguindo aquele método, com uma pessoa que está capacitada para isso, foi treinada para isso, tem as orientações para fazer isso da forma correta, sabendo o que precisa ser avaliado. Por quê? É a mesma coisa fazer uma pesquisa de pós-venda. Você faz uma pesquisa de pós-venda, mas você não sabe o que vai avaliar e não sabe como tratar aquelas informações, de nada adianta. Então, eu preciso entender qual o real objetivo dessa entrevista de desligamento, o processo que deve ser feito, como que deve ser executada e, principalmente, que tipo de informações eu quero extrair e o que eu vou fazer com aquelas informações. Quando eu consigo ter essas informações da maneira correta, você evita muita dor de cabeça futura, você evita erros na contratação, você evita erros e consegue corrigir situações de processo, de clima organizacional, porque você consegue ter uma percepção da pessoa que está de saída e aí ela tem uma visão diferente. Perfeito. E, na verdade, tudo inicia na contratação, né? Então, uma contratação bem feita, como a gente já falou sobre isso, né? Uma contratação feita com calma, alinhando as expectativas de ambos, né? Da empresa versus colaborador. Qual a expectativa da empresa, qual a expectativa do colaborador. Ajuda a captar a pessoa certa para a vaga e logo minimiza uma chance precoce. Eu trocaria aqui esse calma aqui com critério. Porque, às vezes... Tá no ouvido a pessoa aqui, pode estar ouvindo. Tem que fazer uma contratação com calma, parece que é aquela coisa que tem que ser demorada, uma coisa que tem que ser... Não, é uma contratação com critérios. O que não pode, a pessoa, estou precisando crítica. De alguém, contrata a primeira pessoa que aparece. Eu tenho que estabelecer quais são os critérios da minha contratação e cumpri-los. Eu posso fazer eles numa velocidade muito maior, sem muita calma, mas cumprir todos os critérios, passar por todas as etapas. Quais são as etapas de contratação da sua empresa? Como assim, Marcelo? Quais são as etapas? Essas etapas estão mapeadas? Quais são os critérios que você utiliza para a contratação de acordo com um determinado cargo? Quais são os valores que você mais valoriza na pessoa? Que conectam com a sua empresa? O que você busca em termos de comportamento? O que você busca em termos técnicos?
São coisas que vão fazer o meu processo de contratação ser mais assertivo, né? Numa linguagem mais básica, ser mais chatinho. Mas eu preciso ser mais chato na hora de contratar. Isso, se trabalhando uma linguagem bem simplista para a pessoa entender, precisa ser mais chatinho na hora de contratar, para que eu consiga ser mais assertivo. Então, ter todos os critérios bem estabelecidos e não abrir mão de critérios. Se for abrir mão de alguma coisa, que abra de questões técnicas, não de questões comportamentais. Porque o técnico você treina, o comportamento não. Ótimo. Então, Perfeito. se for abrir mão de alguma coisa, que abra mão de alguma questão técnica que você pode capacitar a pessoa depois. Fica a dica até para que as pessoas ouçam. Nós temos um podcast falando de contratações. Tem, né? bem Não detalhado. lembro qual o número. O número que você vai encontrar, se É. você for no YouTube, você vai do 1 ao 29, você vai encontrar um de contratação. Se você for no Spotify, você também vai fazer a trilha, você vai encontrar um sobre contratação e vai encontrar vários outros. Super interessantes, eu recomendo demais que você, se você está no YouTube, siga esse canal, deixe seu comentário, envie para as pessoas. É um canal interessante, empresa mais lucrativa. Se você está ouvindo no Spotify, encaminhe esse nosso podcast aqui para um empreendedor, um amigo seu que seja empreendedor, que ele vai ficar muito feliz com você, porque agora nós já vamos pular para o Papo de Dono. Papo de Dono é aquele momento que você manda a sua pergunta e a gente vai bater um papo aqui, Papo de Dono. Foi aquela resposta direta, objetiva para você. Então você pode escrever a sua pergunta abaixo desse podcast mesmo, se você está no YouTube. Você pode mandar lá no Instagram, Marcelo, com 2 L's, _ Henrique. Tem sempre caixinha de pergunta lá, você coloca a sua pergunta e a gente vai analisar, a Daiane vai fazer o filtro aí, a gente vai entender e vamos ter um bate-papo em cima da sua pergunta. E hoje nós temos uma pergunta interessante. Bem interessante. Gostei da pergunta. Sempre seleciono as que eu mais gosto, é claro, né? Mas vamos lá. Eu sou o Mário. Estou ouvindo todos os seus podcasts e estão me ajudando muito. Continuem assim. Que legal, Mário. Obrigada. Continue assim você também, né? Se dedicando e estudando. Estou com uma dúvida. Minha gerente ficou 6 meses em casa de licença e agora que voltou não se encaixa mais. Estou com dúvida do que fazer. Por que ela não se encaixa mais? Por que ela se encaixava antes e não se encaixa mais? Primeira coisa que precisa ser avaliada. Então, assim, é muito, o que eu vou dizer, muito sensível, né? Trazer uma resposta só com essas informações aqui. Precisamos de mais, então, né? De mais dados. Ela não se encaixa mais. Não se encaixa mais porque a sua empresa pode ter evoluído, não se encaixa mais porque os processos podem ter alterado, não se encaixa mais porque ela está num outro momento, ou simplesmente porque vocês ficaram um tempo distante e daqui a uma semana ela vai se encaixar novamente. Ela precisa de um tempo, né? Não sei então, quanto tempo tá isso, né? Tem que entender os motivos pelo qual. Porque tem alguns casos que a gente pegou que realmente a pessoa voltou numa vibe diferente, numa linha totalmente diferente, mudou o processo da empresa. Em 6 meses muda muita coisa. Principalmente na pandemia, né? Muita coisa mudou. E ela não se encaixou mais. De fato, ela não se encaixou mais. E ela saiu. Agora, não é uma regra. Tem que entender o porquê que ela não se encaixa mais. E fazer uma perguntinha importante aqui para o Mário. Por que você colocou ela como gerente? Bem importante. Quais as habilidades, quais as competências? Por que você colocou ela como gerente? Muitas vezes o empresário ele coloca porque é a pessoa que mais vende ou Entendeu? é a Por pessoa que você colocou ela como gerente? tá mais Talvez ela tempo. tenha um nível de conhecimento, um nível de habilidade, um nível de competência que cabia muito bem com a sua empresa de 6 meses atrás. Com a sua análise de 6 meses atrás, daqui a pouco você evoluiu. E a gente diz muito aqui, e a gente está acompanhando, nós tivemos clientes de consultoria, clientes que participaram da imersão. Inclusive a gente está com vagas abertas, ou as últimas vagas abertas para a próxima turma, que acontece agora em setembro, da imersão, que evoluíram em questão de meses, anos. Então, se for o seu caso, você pode ter evoluído aí 2, 3 anos em questão de 6 meses.
E a pessoa que estava afastada, estava parada, provavelmente ela está no mesmo local. Mesmo lugar, ela não evoluiu. E aí ela volta numa empresa que evoluiu em termos de controle, em termos de gestão, em termos de resultado, em termos de volume de cliente, e aí ela pode estar um pouco deslocada. Mas mesmo que ela esteja deslocada, se você contratou ela como gerente pelos motivos certos, pelos fundamentos certos, ela continua sendo a mesma pessoa. Ela só precisa de tempo e maturação para pegar o ritmo de novo. E a questão da boa conversa, né? De trazer quais são as dificuldades que estão encontrando, por que está assim, da clareza, né? Eu acho que a clareza ela é muito importante em ambos os lados. Mas, vamos lá, seguimos para a próxima. O papel do líder ou do próprio gestor, ele é de fundamental importância para evitar a rotatividade, né? Pode roubar. Já falamos aqui, né, que o gestor, o líder, o papel deles nessa questão. O líder precisa ouvir o colaborador, tem sensibilidade de sentir algo antes que possa gerar uma saída, porque as pessoas elas dão sinais que não estão gostando, né? Dificilmente alguém chega sem dar sinal nenhum, sai. Então ela dá sinal do que não está gostando, dá sinal de que está infeliz ou que não se adequou, e aí vai do líder de ter essa sensibilidade ou de perceber isso. Obter feedbacks, né? Ter uma rotina de obter feedbacks, não só de dar feedbacks, né? Sobre o trabalho do liderado, mas de obter o feedback do que essa pessoa está achando, né? Principalmente no começo do trabalho, no começo da jornada dela na empresa. É importante para evitar a rotatividade? Eu acho que é fundamental. A sequência de entrevistas, de avaliação após a contratação, é importante ter uma rotina de 7, 30, 90, para ter a percepção da evolução do liderado e da pessoa do cargo, para que você consiga ter essa avaliação em cima dessa pessoa e da performance que ela está apresentando e da percepção que ela está tendo do próprio cargo, da função. E depois de passar desses 90 dias, eu preciso estabelecer uma rotina de feedbacks, uma rotina de análise de performance. E aí é interessante ter também os indicadores. Como que eu vou ser avaliado? O que eu vou avaliar como líder? O que eu vou avaliar essa pessoa? E o que vai ser avaliado? E o que ela... Porque assim, se eu sei sobre o que eu vou ser avaliado, eu sei quais são os indicadores de performance, eu sei onde eu preciso cuidar, eu preciso melhorar. Então, muitas empresas não existem. Simplesmente não tem nenhum tipo de indicador. E aí eu cobro uma pessoa sem fundamentos. E aí acaba tendo esse estresse, falhas de comunicação, porque quando eu cobro alguém sem fundamentos, sem os indicadores claros, o que acontece? Eu achei que era dessa forma. Mas não era dessa forma. Mas eu entendi que era dessa forma. Não, mas não era dessa forma. Mas você falou que era de outra forma. Aí começa a ter problemas de comunicação. Quando os indicadores estão claros e a gente sabe o que precisa ser atingido, fica muito mais claro, muito mais fácil o entendimento e a pessoa consegue se autogerenciar. Ela consegue se autogerenciar. Então, quando vem para uma conversa de feedback, ela sabe que ela não atingiu os indicadores dela, ou ela sabe que ela está super bem. E ela já chega na conversa diferente. Então, ter esses indicadores e ter essa política de feedback é fundamental. Então, assim, são coisas que vocês estão ouvindo agora, você que está ouvindo, talvez seja uma empresa menor, está começando agora, e você, mas isso aí é uma empresa maior que faz, tal. Tudo que eu estou trazendo aqui, tudo que a gente discute aqui, realmente são práticas que são implementadas em empresas grandes, empresas maiores, só que são totalmente possíveis de serem implementadas e são grandes diferenciais quando implementadas em pequenas e médias empresas. Já no começo, né? Nossa consultoria, nosso modelo de gestão, nossa mentoria, nós trabalhamos com pequenas e médias empresas. Pessoas que estão com negócios menores, estão em médias empresas, que têm práticas de gestão ainda em desenvolvimento. Só que a gente trabalha com ferramentas que são aplicadas em empresas multinacionais. Por quê? Porque são práticas que funcionam. Dá certo. São de uma maneira mais simplificada, de uma maneira mais prática para conseguir entrar e penetrar no negócio, mas são as mesmas práticas que se utilizam numa grande organização. Por quê? A ideia é preparar essa pequena empresa para que ela cresça. E principalmente, né, o funcionário, principalmente essa geração, né, que a gente que está atuante no mercado agora, que está entrando no mercado de trabalho, ela quer ser ouvida, né?
E aí, se eu não dou oportunidade para isso, a pessoa se sente infeliz, ela vai procurar algo que faça mais sentido. Então, eu poder ouvir, eu posso até entender o que está acontecendo e eu posso otimizar isso, né? Então, realmente, de fazer esse trabalho de 7 dias, 15, 30, enfim, de chamar a pessoa, né? De obter o feedback dela e eu dar o meu feedback também, eu acho que é fundamental para esse crescimento. Eu acho que o funcionário tem que ter voz. Já passou o tempo que o funcionário não tinha que dar opinião, né? Hoje, sim, eles têm voz, é importante que a gente os ouça. Até porque o nível de criatividade, o nível de opinião, né, que eles podem sugerir para o crescimento da empresa pode ser algo importante de ser ouvido, né? É um dos motivos fortes que as pessoas não ficam nas empresas, principalmente nesse período de experiência, é o treinamento ineficaz com um novo colaborador. Aquele negócio de, você fica aqui do meu lado e você vai ver como é que eu faço. E depois você vai fazer. Eu dou um exemplo bem prático quando eu falo disso, né? Eu acho que ninguém aprende a andar de bicicleta olhando, né? A pessoa tem que andar de bicicleta praticando, caindo, levantando, fazendo, né? Não existe um processo claro para isso, né? As empresas que não têm um processo claro para esse treinamento inicial, logo o colaborador vai buscar algo que faça mais sentido para ele. Então, acho que ter esse processo claro do treinamento inicial, né? De quando a pessoa entra na empresa, acho que a clareza, o que ela vai fazer. O próprio onboarding tem que ter, e que tem que existir. Porque não é outra prática que também não existe, as empresas não aplicam isso. Então, assim, o que acontece? Nesse onboarding, onde tem toda a parte de apresentação da empresa para o colaborador, vem a instrução do próprio treinamento. Então, como é que vai ser feito esse acompanhamento nos primeiros 7 dias? Como é que vai ser feito esse acompanhamento nos primeiros 30 dias? E eu preciso cuidar muito, realmente, desses primeiros 7, desses primeiros 30, se eu não tiver um processo muito detalhado, muito claro de como que isso vai funcionar para que eu consiga ter esse acompanhamento dos 7 dias, ter essa avaliação, essa conversa dos 7 dias e ter esse acompanhamento, essa avaliação dos 30 dias, todo o resto é conversa fiada. Porque se a tua empresa não tem a capacidade de conseguir fazer esse processo de acompanhamento e tratar esse colaborador que está entrando agora com uma política de 7, de 30 dias, você não consegue criar isso, você tem que parar tudo agora no seu negócio e montar essa política, porque senão você vai conseguir continuar perdendo bons colaboradores simplesmente por não conseguir ter essa visão, esse acompanhamento. Porque a visão que eu vou ter de 7 dias é aquela experiência inicial. Muitas pessoas se assustam, né? Dependendo do nível da operação, velocidades ficam ansiosas e vão embora nos 7 dias. Algumas pessoas passam 7 dias, mas mesmo assim continuam ansiosas e vazam, vão embora, somem nos 30 dias. Então, qual é o objetivo? É cuidar para que elas sobrevivam. Né? De forma saudável. Nesses 30 dias, elas entendam o processo. Eu acho que um fator bem importante que tem que existir nesse tempo, durante 7, 30 dias, é a segurança, né? A pessoa tem que se sentir seguro ali. Sim, ela está entrando agora na operação. Ela tem que se sentir seguro, tem que se sentir bem, tem que gostar do que está fazendo, tem que entender tudo que ela vai aprender a fazer, mas não vai ser aprendido num dia, né? Ela tem que ser assistida. Ela não vai aprender, você vai ser um operador de máquina, mas calma, hoje você ainda não vai operar, você vai começar de uma outra forma, né? Começar de forma inicial mesmo. Então, acho que essa segurança, essa sede de que todo mundo faça tudo rápido, porque, nossa, a pessoa já está aqui há 30, inclusive ontem numa entrevista, né? Numa consultoria, a dona me colocou, nossa, Dani, mas ela já está aqui há 20 dias e ela não está gerando resultado. Daí, eu trouxe isso para ela, né? Para o cargo que ela está, ainda não é tempo hábil de gerar resultado. O que é gerar resultado? Né? Ela já quer que ela bata a meta? Não. Quanto tempo leva? Quanto tempo a gente levou? Porque o óbvio para nós agora é tudo muito óbvio, que a gente já passou, já entende da operação. Mas para uma pessoa que está entrando, que era de outro ramo, entrando no teu negócio, ela precisa entender muito o negócio, né? Mas eu acho que isso aí é fundamental. O colaborador que sentir que há oportunidade de crescer na empresa, muitas vezes a empresa serve como uma ponte entre a situação atual e o trabalho ideal para o colaborador, né? É importante que a empresa mostre que há possibilidade de crescimento, né? Existem empresas que o funcionário ele consegue crescer, outras não, né? Essa clareza ela tem que existir, o funcionário tem que saber até onde ele pode chegar na empresa, porque tem pessoas que são mais sedentas, né? Pessoas que têm uma ambição maior, que já querem chegar e ocupar cargos grandes. É importante que ela tenha essa clareza que dentro dessa empresa ela pode conseguir. Sim, esse filtro... e esse filtro de crescimento, de júnior para sênior, para pleno, né? Exatamente. Eu já faço isso na contratação, na descrição da vaga.
O que a pessoa vai começar? Ela vai começar fazendo esse serviço, a partir do momento que ela desenvolve a habilidade A e B, ela passa para o nível 2, depois para o nível 3, depois que ela tem esse conjunto de habilidades, ela pode ser o supervisor, depois eu preciso essa jornada, assim como a gente tem a jornada do cliente, a jornada do colaborador, até onde ele pode chegar, tem que estar clara. Eu acho isso fantástico, porque isso desperta nele, né? E a gente tem hoje, inclusive, em alguns processos de consultoria, que a gente está afinando agora esse processo, não só de cargos e salários, mas ter essa estrutura clara para os colaboradores. Eu sou um nível de negócio um pouco diferenciado, já que a gente já está trabalhando nessa gestão de pessoas, então com um pouco mais de cuidado, né? Então, assim, inclusive se você tem um negócio, você tem uma empresa com mais de 25, 30 colaboradores e já merece um olhar diferente para isso, a gente já tem um programa específico que a gente cuida desses detalhes, tanto a estrutura de cargos, visão, valores, conexão comportamental dos colaboradores com o negócio. Então, é um processo extremamente detalhado, criterioso e que impulsiona muito a rotatividade, a redução da tua rotatividade e principalmente a melhoria em clima organizacional. Então, porque quando eu faço isso, eu trago aquela questão da clareza e aí reduz problemas de comunicação, porque aquele disse que me disse reduz. Então, assim, e aí implementa política de feedback e tudo mais. E tudo isso que a gente conversou aqui, a questão do talent, um programa que a gente estabelece, se você tem mais de 20, 30 colaboradores, cabe para a sua empresa entrar por essa porta, né, pelo talent, para analisar comportamento, analisar estrutura de cargos, analisar processos, para reduzir essa rotatividade. Se você está nos ouvindo que se encaixa nesse perfil aí com mais de 20, 30 colaboradores, você já está apto para executar exatamente esse tipo de trabalho. Entre em contato, entra no Instagram, você tem todas as formas de contato, como que pode acionar, e lá a gente bate um papo, te explica como é que funciona e dá sequência nisso, conhecer um pouco mais do seu negócio, de que forma que isso pode te ajudar. E a gente chega no final, né? Chega no final, dá vontade de falar mais, né? Pergunta mais nenhuma. Não, tem que ser ali, tem que só dar o gostinho, né? Não, mas eu acho que é isso, assim, deixar claro que tem vários pontos que são naturalmente de empresas maiores, só que cabem e merecem atenção em empresas menores. Então, se você tem uma pequena empresa, você ouviu aqui, são tudo coisas que você pode e deve implementar no seu negócio. Legal? Vamos ficando por aqui. Espero que tenha feito sentido para você. Semana que vem nós voltamos com um episódio super especial, episódio número 30. Nossa. Então, semana que vem nós vamos voltar com o episódio número 30. Um episódio especial para a gente fechar esse terceiro ciclo aí de podcast com muita coisa boa. Então, nos vemos na próxima semana. Até mais. Lá. Tchau, tchau.